O sonho acabou. Literalmente, o Fluminense foi eliminado da pior forma possível, tendo os 2 gols do Chelsea marcados por um jogador da base do Fluminense, que foi vendido por um valor muito baixo do que vale hoje. Para você ter ideia, o João Pedro, que fez os 2 gols em cima do Fluminense, ele teve de lucro para o Fluminense 10 milhões de reais. A sua última venda foi um valor ultrapassando o valor de 400 milhões de reais. E aí é nesse momento que você para e pensa, o futebol europeu não é de outro mundo. Literalmente, cara, o Chelsea está na final por causa de um jogador de base do Fluminense. E é nesse sentido que eu quero falar no vídeo de hoje, de que, beleza, flamenguistas, vocês estão felizes agora, mas, cara, eu quero falar pra vocês aqui que eu não tenho nada contra vocês, absolutamente nada. Às vezes quando a galera fala, por exemplo, quando eu falo do Palmeiras, a galera acha que a galera não pensa que eu sou contra Palmeiras. Quando eu falo do Fluminense, que eu já tirei muita onda do Fluminense, porque o Fluminense, por exemplo, é pato do Botafogo nos últimos anos. Só pisa, só o Botafogo ganha. Eles não acham isso, mas quando você fala do Flamengo, você é anti, você só quer saber do Flamengo, tem que falar do Flamengo pra dar mídia no canal. Isso não existe, irmão. É apenas uma crítica. E o que eu disse antes não muda a realidade. Se o Fluminense ganhasse esse Super Mundial, viraria o maior do Rio. Ok, não virou, continua sendo Flamengo. E é isso, fiquem felizes. Porque até então, né, realmente, dos que enfrentaram o Chelsea no Super Mundial, quem venceu foi o Flamengo. Isso aí não tem que discutir. E é um fato, o Palmeiras e o Fluminense tiraram onda, menosprezaram o Chelsea, falaram que o Chelsea ia ser brincadeirinha, que ia ser jogo fácil, e quando enfrentaram não deu outra. Cara, honestamente, o Fluminense não jogou nada. Nada contra o Chelsea. O Chelsea foi absurdamente superior. Inclusive, o melhor jogador do Fluminense totalmente apagado, o Arias. Inclusive chorou no final, porque realmente ele é um excelente jogador, cara. Eu não acredito que foi um péssimo campeonato pro Fluminense, longe disso, chegou muito longe, embolsou muito dinheiro, cara, só por ter se classificado para a semifinal, ganhou 109 milhões de reais. É quase uma Libertadores isso, irmão. Então, cara, honestamente, foi um excelente campeonato do Fluminense. Essa premiação serviu para que o Fluminense realmente se reerguesse, porque entrou caixa agora, e com a venda do John Arias vai entrar um caixa ainda maior, porque pode ter certeza, cara, o John Arias não fica no Fluminense, não fica. Se ficar, aí é porque o Fluminense quer, aí porque eu tô vendo outro futebol, porque pelo que eu vejo, o Arias é absurdamente superior a todos os jogadores do Fluminense. E consegue tranquilamente jogar no Chelsea, no Manchester City, no Brighton, consegue jogar no Liverpool, consegue jogar em times grandes de expressividade. Então, na minha opinião, já o Arias não fica. Esse dinheiro vai servir sim para reajustar o elenco e tudo mais. Renato Gaúcho fez o que pôde. Ele não é o culpado. Se fosse. Quer apontar um culpado? Bota a culpa no juiz. Porque faz sentido. Cara, infelizmente, botaram um juiz de Champions League, irmão. Um juiz de UEFA para apertar um jogo entre brasileiro e Europa. Sul-americano e Europa. Qual o sentido disso, irmão? Bota um árbitro africano, um árbitro mexicano, um árbitro asiático. É o que faz sentido. Não você botar um árbitro francês, que obviamente vai favorecer para o elenco do Chelsea, que é um elenco da Europa. É nítido isso, cara. E pode ter certeza, irmão, aquilo ali foi pênalti. Foi pênalti. Até então, eu só vi flamenguista falando que não foi. Eu só vi flamenguista falando disso. Porque, irmão, é muito simples. O braço do cara estava assim, ó. Estava assim. Quando ele percebeu que a bola estava vindo, o que ele fez? Tentou recuar. Nessa que ele tentou recuar, ele fez o seguinte, ó. Esticou o braço. A bola bateu aqui. Se ele não tivesse feito isso, ia bater na barriga do jogador do Fluminense. E aí, irmão, era bola na rede. Isso mudava totalmente o jogo, irmão. Tanto o fato dele
não ter colocado a mão ou ele ter colocado e ter dado o pênalti. Ponto final, cara. 1-1 mudava o clima. Seria outro jogo. E aí, cara, 1-1 no segundo tempo, a galera já ia pensar em prorrogação, já ia pensar em pênaltis, ia ser outro clima. Não ia ser aquele 1-0, aquela, meu Deus, precisamos marcar, pra ter uma chance de ataque pros caras e outro golaço do João Pedro. Infelizmente, cara, João Pedro fez 2 golaços e destruiu o Fluminense. O Raya Santos fez um vídeo e falou, é como se um cara entrasse na casa da sua mulher, comesse ela e falasse, ó, eu arrumei a cama. Eu arrumei a cama, foi mal, usei camisinha, tá ligado? Não existe um negócio desse. Realmente, eu fico triste porque o Chelsea ganhou pelo dinheiro. Não ganhou na bola, cara. Infelizmente a verdade é essa. Eles ganharam porque ele tem uma moeda que vale 6 vezes a nossa e eles podem comprar os melhores jogadores daqui e mandar pra lá. Será que o João Pedro estaria no Chelsea se ele tivesse recebendo o que recebe lá no Fluminense? Virando ídolo? Ganhando a Libertadores de 2023, por exemplo? Não ia, mano. A galera vai porque quer fazer seu nome, quer fazer a vida dela. Não quer realmente esperar com que algo aconteça em relação a isso. E essa é a minha tristeza ao ver essa eliminação do Fluminense, porque eu esperava muito que passasse, que fosse pra final, e aí na final a história seria outra, tá? Seria Fluminense contra o PSG ou Fluminense contra o Real Madrid. Aí é outro nível técnico, aí é outra questão, aí não depende mais de sorte, né? Não tem como, mano. Só que contra o Chelsea, honestamente, eu achei que dava pra passar. Eu não achei que seria um absurdo, eu não achei que seria uma grande diferença técnica, só que honestamente, cara, eu olhei o jogo e eu vi, caramba, o Chelsea não erra um passe, mano. Não errou um passe. E fico até pensando, cara, aquele jogo contra o Flamengo, será que eles menosprezaram o Flamengo? Tem uma chance, existe essa chance. Continua sendo mérito do Flamengo, porque não é normal não, tá? O Flamengo virou quando o Chelsea ainda estava com o jogador normal. Aí, quando ficou com 1 a menos, o Flamengo foi lá e meteu 3. Só que virou quando estava com o jogador normal. Então não tem desculpinha, entendeu? Mérito total do Flamengo. Só que, realmente, cara, aquele Palmer joga demais. O Cucurella, que cara chato, irmão. Que cara chato esse Cucurella. O cara pensa... Ou ele toca na bola, você quer que ele tome uma falta, no mínimo. Só que ele jogou bem. Jogou bem. Tudo que tentavam fazer por cima dele, ele parava a jogada, cara. Parava a jogada. E é por isso que ele é titular do Chelsea. E é por isso que ele é titular da Espanha. Inclusive, na Europa ele é menosprezado. A galera tira muita onda dele, porque realmente também fica muito puta com ele. Só que o cara é bom jogador. O cara joga bola, mano. Ele deveria ir pro Flamengo. Que aí fudeu. Ele no Flamengo, o Flamengo viraria o time mais odiado do planeta Terra inteiro. Ele merece, pronto. É uma carinha de Flamengo, ele ir pro Flamengo. E você, flamenguista, você adoraria o Cucurella no seu time. Fala a verdade. Bota aqui nos comentários se você não aceitaria ele no seu time. E agora, pessoal, o sonho de um brasileiro ter alcançado o Mundial de Clubes finalmente terminou. Infelizmente, da pior forma possível, porque a gente não vai levantar a taça, não chegamos na final. E eu acredito sim que pode ser o fim do Mundial de Clubes, tá? Pode ser o fim. Eu ficaria surpreso se tiver outra edição, porque a verdade continua uma só. O Mundial flopou, porque se você for ver o preço do jogo do Fluminense e do Chelsea, cara, tava 6 dólares, 7 dólares. Vai ter CSA e Vasco aqui em Alagoas. Pra você ir pra torcida do Vasco, tá 150 reais. 150 reais no estádio que tá caindo aos pedaços. O Rio Pelé, aqui de Maceió. Só falta cair dos pedaços. Tem que jogar uma dinamite, uma bomba nuclear ali, naquele estádio ali, pra refazer tudo de novo. Porque aquele estádio ali tá caindo aos pedaços. E tá 150 reais. Quer ir pra cadeira? Cadeira, viu? Pra ir no Rei Pelé, pra você sentar na cadeira, é luxo. É luxo. Todos os estádios do planeta Terra tem cadeira. Isso não é nenhum benefício. Mas no Rei Pelé é luxo. 600 reais pra você ver CSA e Vasco. Pra você ver Fluminense e Chelsea, 6 dólares. Dá nem 50 reais isso, irmão.
Aí, infelizmente, é a prova cabal de que flopou. Infelizmente. São coisas que você realmente olha e percebe, cara, infelizmente isso aconteceu. E aí vamos lá montar os apesares, né? O Mundial de Clubes, ele jogou, foi sediado em um país onde futebol não é a tradição. A tradição nos Estados Unidos é basquete, irmão. Inclusive, quando eu fui para os Estados Unidos, eu conversei com um americano que estava jogando bola comigo, ele falou, inclusive, ele era um dos mais diferenciados, entendeu? Ou seja, da escola inteira, o cara é o mais diferenciado, mas mesmo assim, não era nada demais. Porque o que eles falam? Futebol é esporte de mulher. Esporte de homem é basquete. É isso que foi me dito de um americano de lá. E aí eu fui ver um jogo de interclasse. Só que o interclasse deles é diferente. É tipo, por exemplo, não é o primeiro ano contra o segundo ano. É tipo a escola X contra a escola Y. E aconteceu, escola X contra a escola Y. E cara, na escola Y tinha mulher jogando. Mas não tem problema nenhum mulher jogar. Só que era o time masculino contra o outro time masculino. E a mulher estava jogando. Não sei se faltou jogador, não sei se porque ela era tão boa que botaram ela e foda-se e não tinha time feminino. Só sei que ela estava jogando e ela estava jogando melhor do que os caras. Ponto final. Entendeu? O futebol americano é uma piada. A maioria das pessoas americanas não se importa com isso. E aí, cara, botar um mundial de clubes ali não vale, mano. As pessoas não vão. Por exemplo, ontem o jogo foi terça-feira, pra gente 4 horas da tarde, pra eles 3 horas da tarde, em Nova York, na cidade do trabalho. Irmão, os caras não vão parar o tempo, parar o que fazer pra assistir Fluminense e Chelsea, infelizmente. E detalhe, é verão, os caras estão de férias, os caras não estão nem aí. E vamos ser honestos, se fosse no Brasil, esse Super Mundial, lotava todo o jogo, pô. Todo jogo lotava. Esse jogo estaria lotado, os ingressos teriam esgotado há muito mais tempo, com o triplo do preço, e as pessoas iam comprar. Porque aqui é um país do futebol, mano. Se esse jogo fosse na África, lotado, ia estar lotado. Qualquer lugar da Europa também, lotado, tá? Porque querendo ou não, Europa é Europa, a galera gosta de jogar bola ali. Agora, se você for botar no México, imagina no México, o Super Mundial de Clubes. Estaria lotado todo o jogo, pô. Eles têm que fazer isso. Só que aí, tudo isso contribuiu. E aí, o que os europeus podem falar tranquilamente? Eles podem falar que o Mundial flopou, que não vale a pena fazer outra edição dessa, porque afinal, os melhores do mundo continuam na Europa. Ou seja, por exemplo, se o Real Madrid ganhar isso, vai ser o melhor álibi pra eles, pô. Porque, o melhor time do mundo tá na Europa. Quem é o melhor time do mundo? É o campeão da Champions League, ou seja, por exemplo, se o PSG ganhar também. Então, pra eles, cara, não vai fazer muita diferença. Pra gente é incrível. O Mundial de Clubes foi incrível, foi muito bom. E que tenha mais o Mundial de Clubes. Só que, infelizmente, a realidade tá sendo dura com a gente. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse campeonato. Se faltou alguma coisa aqui pra analisar. Eu acredito sim que talvez esse seja o último vídeo. Talvez, né? Porque, cara, Real Madrid e PSG, foda-se. A graça, realmente, era ter um brasileiro brigando por isso aí. Mas vou torcer pro Real Madrid, inclusive vou esperar o jogo terminar para dar minha opinião, para eu ver quem eu vou torcer. E eu espero realmente a sua compreensão. Dá um like, se inscreve aqui no canal. Quero saber o que você achou sobre esse assunto. E é uma pena pro brasileiro, tá? Só quem tá feliz agora é o flamenguista. Tamo junto, dá um like, se inscreve aqui no canal.